Bom dia a todos, certo? Nós vamos aqui tratar desse caso, mais um andamento da nossa divisão de homicídio, a primeira e segunda divisão, primeira e segunda seccional, aqui de Parnaíba. A Polícia Civil continua nessas investigações. Infelizmente temos esse trágico homicídio, uma aberração, infelizmente, de seres humanos, mas a Polícia Civil, com toda a sua seriedade técnica, trabalhando dioturnamente. Na data de hoje, a gente chega a esse mandato de prisão temporária, e cumprimento de 3 buscas, levantamento de mais provas, colhimento de mais provas. Vamos agora, eu vou passar a palavra para o nosso delegado titulado do inquérito, o delegado Abimael, da primeira divisão de homicídio, onde ele vai dar mais detalhes para vocês. Ele vai falar um pouco para vocês e depois fica aberta a perguntas, alguma dúvida que tenham, tá bom? Passo a palavra para o delegado Abimael. Bom dia, senhores. Estão conseguindo me ouvir? Certo. Senhores, como bem disse o delegado Williams, em decorrência da investigação do inquérito que foi instaurado, foi representada pela prisão temporária, pelo prazo de 30 dias, do seu Francisco de Assis Pereira da Costa. O seu Francisco de Assis, ele é um dos moradores da residência onde ocorreu o crime. Ele é companheiro da senhora Maria dos Aflitos, que é mãe de 8 filhos, destes quais 6 moram na residência, e destes a senhora Francisca Maria, que foi a última vítima adulta, ela tinha ainda 3 filhos que também moravam na residência. Então era uma residência pequena, que comportava 11 pessoas, era um espaço insuficiente. E em decorrência de todo o material coletado até o presente momento, todos os indícios convergiram para a polícia acreditar que foi o seu Francisco que praticou esse crime bárbaro. O que nós temos até o momento? Bom, só para deixar claro que a investigação ainda não foi concluída, a gente tem um prazo de 30 dias para concluir o inquérito policial, podendo ser prorrogado, que é o mesmo prazo da prisão temporária, certo? Então a gente fez uma cronologia de todos os fatos que aconteceram desde a noite anterior, onde ocorreu uma festa de Réveillon nessa casa, até o momento do preparo do alimento, certo? Então, os exames laboratoriais feitos pelo Instituto de Criminalística, eles já revelaram a presença da substância terbufos, que é um veneno, uma substância venenosa, inseticida, que ele, dependendo da quantidade consumida, pode levar à morte, certo? Esse veneno foi encontrado na panela utilizada para preparar o arroz, no intestino da vítima e no prato de uma das vítimas que foi coletado alimento. Então, a gente precisa fazer uma rápida cronologia, para tentar entender. Na noite anterior, no dia 31, a família preparou um baião de 2 em uma panela, um tacho de panela. E esse preparo, esse alimento ficou em cima do fogão, todos se serviram. Ninguém passou mal, certo? Todos utilizaram desse arroz, até as crianças comeram. O terbufos, ele tem uma característica peculiar, que em até 1 hora começam a iniciar os sintomas, entre 30 minutos e 1 hora, certo? E depois de 1 hora, até 4 horas é o pico da sintomatologia do terbufos. Então, houve esse preparo do alimento na noite anterior, a festa acabou, o responsável por fechar a casa por volta das 3 a 4 horas da manhã foi o seu Francisco de Assis. Ele revelou que ele foi o último a se deitar e foi o último a fechar a casa, certo? Ninguém na casa percebeu ninguém estranho entrando. Não houveram pessoas estranhas. Apesar da casa ter pouca segurança, mas ela estava escorada com uma pedra e algumas cadeiras. E muita gente dormia de uma forma bem amontoada um em cima do outro. Seria perceptível. Eles mesmos descartaram qualquer pessoa estranha a entrar, certo? Nos depoimentos que foram prestados na delegacia, ninguém relatou alguém estranho. A gente viu que em algumas entrevistas eles estavam considerando a pessoa estranha
mas a gente até o momento está descartando essa possibilidade. Por quê? Porque a casa tinha cerca e ninguém viu ninguém estranho. No início da manhã, o alimento permaneceu lá e ele foi preparado no almoço por uma filha da dona Maria dos Aflitos, uma filha adolescente. Essa menina, segundo ela, a pedido do Francisco de Assis, que insistiu que fosse utilizado o mesmo arroz, ela insistiu que ela fizesse o requentamento. Então o que ela fez? Ela tirou da primeira panela, colocou o alimento em uma segunda panela, mexeu, acrescentou água e requentou. Depois da segunda panela, foi para os pratos da família. Nos pratos da família tinha veneno. Essa segunda panela não foi localizada lá no momento. E na primeira panela, havia no fundo um resíduo de arroz. Nesse arroz foi encontrado veneno. Nas paredes da panela foi encontrado veneno. A conclusão que nós chegamos, o veneno foi colocado, ou seja, ninguém se serviu na manhã seguinte do tacho e já tinha veneno. Foi colocado entre o final da festa e entre o início da preparação do alimento, certo? Então aí que vem a questão da suspeição do seu Francisco de Assis. Ele deu mais de 3 versões do que aconteceu nesse intervalo. Ele primeiro disse que não tinha chegado perto da panela. Depois ele disse que tinha chegado. Depois ele disse que não tinha orientado ninguém a utilizar o arroz. No último interrogatório agora, ele também disse que não tinha. Então, essa informação ela entra em contradição com o depoimento de todas as outras que estão em consonância. Apenas o dele está dissonante do restante dos depoimentos. Bom, essa é a principal questão da suspeição. Durante as buscas foram coletados muito material, certo? Foram apreendidos vários aparelhos celulares, muito material de documento. A perícia criminal apreendeu um baú. O seu Francisco de Assis, ele tinha um baú do lado do fogão, fechado no cadeado. Esse baú, ninguém tinha acesso. Era o único lugar da casa possível para esconder uma coisa que ninguém saberia, certo? E aí vem a questão da motivação do crime, certo? Foi revelado durante as oitivas, o seu Francisco de Assis, ele prestou 3 depoimentos até agora. São mais de 2 horas e 40 minutos de depoimento só do seu Francisco de Assis. E ele revelou, bem como as filhas da dona Francisca, que eles tinham um relacionamento muito conturbado, para se dizer o mínimo, né? Ele não falava com nenhum dos filhos, nenhum dos enteados. Ele não falava com nenhum dos enteados. E ele tinha um sentimento de ódio específico em relação à dona Francisca, certo? A Francisca, mãe das crianças. Esse sentimento de ódio que ele tinha em relação dela era tão grande que mesmo com ela no leito da morte, ele não conseguia esconder isso nos depoimentos dela. Eu vou pegar aqui o celular para falar para os senhores como é que ele se referia a ela, a qualificação que ele dava à senhora Francisca de Assis, né? Além de ter um desprezo completo pelos filhos da dona Francisca, aos quais ele chamou de primatas, viviam como uma tribo de índios, pessoas não higiênicas, pessoas que ele não queria conviver, mas suportava. Em específico para a dona Francisca Maria, ele disse que ela era uma criatura que tinha mente boba, tola, matuta, morta de preguiça, não serve para nada, praticamente quase inútil. Passa o dia todo escutando músicas de apologia, músicas de mala. Chegou a falar para a mãe dela: essa tua filha não procura um homem que trabalhe, só procura vagabundo. Ele manifestou várias vezes o desejo de que ela saísse de casa. Ele manifestou que ela, uma vez alugou uma casa, foi morar com os filhos, e isso deu um pouco de alívio. E ele disse que quando era uma criatura de mente vazia, e disse que quando olhava para Francisca, sentia nojo e raiva dela. Isso são palavras do próprio Francisco de Assis no depoimento, certo?
a gente percebeu que ele é uma pessoa com uma personalidade muito complexa, né? É uma pessoa muito intrigante, vamos dizer assim, ele fala de forma espontânea, certo? E levando em consideração como ele era o único que tinha uma motivação para esse crime tão raivoso, tão torpe, certo? Aliado às constantes contradições dele de contato com a panela, com o alimento, nós decidimos pedir a prisão temporária para fins de trabalhar melhor na investigação. Porque caso a nossa suspeita esteja concretizada até o fim da investigação, a prisão vai servir para dar uma segurança para essa família que ainda estaria convivendo com o algoz desse crime. Então essa é a intenção da prisão temporária, de manter um afastamento, certo? E a gente vai seguir nessa linha de investigação, claro que levando também todas as outras possibilidades, deixando claro que o senhor Francisco de Assis, ele é o principal suspeito, mas a investigação ainda não foi concluída, né? E aí eu vou pedir para o delegado Aislan falar um pouco sobre a questão de o que a gente pede para a população em relação a como é que a gente pede que a população tenha paciência e os diligências que vão ser seguidas. Bom dia a todos. É importante destacar para toda a mídia e para a sociedade que aqui é uma investigação que a Polícia Civil está fazendo, né? Não antecipar, a gente pede para a população não antecipar o julgamento. Aqui a polícia não está dizendo que ele é culpado, que ele cometeu esse crime. Dentro da persecução penal, a gente tem 3 juízos de valores. A gente tem o juízo de valor da Polícia Civil, a gente tem o juízo de valor na hora que o Ministério Público oferece a denúncia e a gente tem o juízo de valor de certeza, que é na audiência, né, na audiência de instrução e julgamento, que vai ser aberto o contraditório em ampla defesa e aí sim ele vai ser condenado e a gente vai ter esse juízo de certeza. A polícia trabalha agora com o juízo de probabilidade. É provável que ele seja, até o momento, o único suposto autor desse fato. Então, a gente pede para a população para que não cometa nenhum ato de fazer justiça com as próprias mãos, né, que infelizmente a gente vê hoje em dia a população fazendo essa antecipação de julgamento e cometendo esse crime, né, outros crimes, dentre eles exercício arbitrário das próprias razões, crimes de dano, né, de incêndio a residências alheias. Então a gente pede para a população ter bastante cautela, paciência e acredite no trabalho da Polícia Civil, no trabalho da Polícia Científica, né? Ainda tem muitas perícias a serem feitas, vamos trabalhar ainda com extrações de dados dos celulares apreendidos. Então a gente pede para a população não cometa esse tipo de comportamento, né? De tentar fazer justiça com as próprias mãos. Delegado, durante o interrogatório foi feita alguma pergunta em relação à Marcelo de Assis, em relação aos meninos em relação a algumas ou com relação a essa ligação com esse caso passado que já teve, né, a gente tem que ter muito cuidado. Foi feita uma investigação, um inquérito policial, o delegado à época na frente, a delegada já fez seu relatório, sua conclusão, as provas estão nos autos, certo? Já foi encaminhada à justiça, está agora com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a defesa, vai ter as instruções de julgamento, as provas, todas vão ser colhidas no Judiciário. A descartar, a nossa investigação é esse foco, temos que ter essa percepção que às vezes a psicopatia do crime, ele lança um gatilho, você tem um terrorista, chega no colégio, mata as pessoas, lança um gatilho no outro, o outro também comete, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Houve uma investigação do primeiro caso, foi finalizado pela Polícia Civil, foi encaminhado ao Judiciário. Nós estamos caminhando com essa investigação desse fato, que é outro fato, e vamos caminhar até o final dela. Após o final dela, a gente vê outras investigações. Se houver alguma coisa que seja relacionada, a Polícia Civil vai esclarecer. Mas, nesse momento, o outro caso já foi finalizado e encaminhado ao Judiciário. Com suas conclusões. O que foi encontrado dentro desse baú? A circunstância que tem foi encontrado algum traço? Não foi encontrado. O baú foi recolhido para a perícia para verificar se ficou algum resíduo, não é? O Francisco de Assis é uma pessoa muito inteligente, viu, gente? Ele não é uma pessoa boba, é uma pessoa que
ele procura estudar, certo? E ele não tem só esse endereço, certo? A gente descobriu que o Sr. Francisco de Assis tinha uma residência só dele. Só ele andava lá. Essa casa era só dele, só ele tinha acesso. Esse baú era o local dele na casa, onde ele guardava as coisas dele, a comida dele, só dele. Tanto é que ele utilizava um cordão no pescoço de um chaveiro para ninguém ter acesso a esse baú. Ele mesmo relata isso, né? E aí, neste outro endereço, também foi coletado bastante material, certo? Vai ser um material que vai dar um trabalho para ser avaliado, porque é muita coisa mesmo, certo? Tanto de mídias físicas como digitais, e como livros, certo? Que a gente está procurando se tem alguma relação ou não com o fato, certo? Mais ligado talvez à personalidade dele. E acho que respondi na pergunta. Foram... Só uma relação aqui, a gente está acompanhando esse caso, o delegado Luiz respondeu agora há pouco, mas a minha pergunta com relação ao resultado do laudo, no caso anterior, essa substância, ela já foi confirmada se é a mesma, se são substâncias diferentes, já que são casos distintos? São a mesma substância. Isso possui alguma relação? Não, nós não estamos trabalhando com conexão entre os casos, como o delegado Williams falou, porque se a gente tirar o foco para voltar para a investigação anterior, né, a gente vai perder o foco dessa. Então, são casos autônomos. O outro caso já está em ação penal, ele não está mais com a polícia, está com o Ministério Público. Eu até acredito que se vocês procurarem o promotor do caso, ele possa dar uma explicação, porque, como o delegado Aslan falou, a investigação tem fases. Ela passa pela fase de investigação, a percepção da polícia, ela passa por uma fase de instrução criminal processual, que é onde a defesa e a acusação começam a montar provas, que é essa fase que está o caso anterior. O caso de agora, ele ainda está na fase de inquérito, certo? Então nós não estamos fazendo conexão com os casos e a gente está esperando o resultado de todos os lados para esclarecer todas as circunstâncias. Delegado, com relação ao Francisco, ele foi hospitalizado, saiu do dia seguinte, e ele afirma ter consumido alimento também envenenado. Foi encontrado essa substância no organismo dele? Pronto, foi feita a coleta de sangue para verificar se ele comeu, né? E aí nesse momento também tem uma contradição. Por quê? Porque um dos presentes disse que não viu ele comer. Uma outra que estava presente disse que viu ele comer sem vontade, como se... Essa pessoa disse que ele chegou a trocar de vasilha. Antes de se alimentar, ele botou a comida em uma vasilha, depois ele botou em outra. Depois ele saiu pela casa e comeu como se tivesse muito sem vontade. Um detalhe que é o seguinte, vai esclarecer se ele realmente consumiu o alimento ou não, certo? E qual quantidade, porque dependendo da quantidade, senhores, as consequências são bem mais graves, né? Os que se alimentaram primeiro foram os que tiveram os piores resultados, os piores sintomas, e foram as vítimas que foram a óbito. Os que colocaram a comida por último, né? Por quê? Isso a gente ainda está uma hipótese, certo? Porque a gente acredita que quando foi adicionado água e a substância ferveu, ela subiu e ela ficou mais na camada de cima. Aquelas pessoas que se alimentaram primeiro tiveram foi o caso do Emanuel, que foi o primeiro a se alimentar e o primeiro em menos de 30 minutos a ter os sintomas, seguido pelas crianças, certo? Por que eu falo do Francisco? Porque o Francisco foi o único da casa que se alimentou e só teve sintomas 4 horas depois. Fora até da questão da doutrina médico-legal, que a gente verificou para o caso, que ela tem uma sintomatologia de até 1 hora de início, né? Ele teve 4 horas depois, e um detalhe, o senhor Francisco de Assis, no momento do atendimento do local do crime, que estava aquele desespero na casa, o policial que estava lá presente, notou ele de um semblante frio, certo? Não esboçava reação, sentimentos pelo que estava acontecendo, mesmo com o cadáver do enteado já sabendo que ele estava lá. E quando foi questionado para ele não soube se explicar direito de como era que tinha sido isso. E foi solicitado para ele acompanhar a polícia até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência e prestar esclarecimentos, já que ele era a pessoa que estava mais lúcida no momento. Já por volta das 4h40, 5 da tarde, ele foi conduzido por uma viatura da Polícia Militar e só dentro da viatura foi que ele disse que estava passando mal. E aí, quando ele estava passando mal, a Polícia Militar levou ele até o EDA.
Ele não foi levado por ambulância, foi levado pela polícia. Certo? A gente tem que esclarecer isso ainda, a gente está esperando o resultado. Ele pode até ter consumido alguma pequena porção, não há dúvidas disso, certo? Porque ele pode ter simulado, também tinha veneno. A gente tem que esclarecer todos os fatos, a gente está aguardando o resultado dos laudos do Instituto Criminalístico. A gente está pedindo para eles darem prioridade para aqueles laudos que a gente considerava essenciais para a gente entender a dinâmica de tudo que aconteceu. Delegado, qual é a relação do material, livros, revistas ligadas ao nazismo, apreendidos pela polícia? Teria alguma relação com a personalidade dele, com o crime? Porque eu fui num endereço que a gente... É porque a gente encontrou esse material em 2 endereços, né? Encontramos dentro do baú dele umas revistas de histórias do nazismo, né? E no endereço da casa dele, da casa exclusiva dele, o delegado Williams foi lá. Eu não posso dizer qual foi a quantidade, eu só sei que foi também encontrado muito material lá. Ele pode falar melhor sobre essa parte, né? Foi hoje no endereço da busca, né? Foi encontrado uma faixa de 3 livros, com material também digital, de questão do nazismo, do Hitler. E aí a perícia já fez a coleta, tem materiais escritos, para que a gente faça uma avaliação disso, né? A gente vai fazer uma avaliação, para a gente chegar também na questão de toda a motivação e da personalidade dessa pessoa. Veja que nós estamos diante de um caso onde temos criança. O ser humano hoje é impossível você colocar veneno nas crianças. Estamos diante com uma psicopatia criminal e aí se deparamos com esses materiais encontrados na casa dele. E ele se diz que não é nazista, tal, é só porque gosta de ler. Segundo ele, nos interrogatórios e nos depoimentos, ele disse que é só um curioso do tema, certo? A gente não está traçando ainda uma linha de ligação entre isso, mas a gente aprendeu o material para poder trabalhar em cima, né? Mas até o momento foi só simplesmente a descoberta desse material. Nós não estamos fazendo ligação desse material que pode realmente ser uma questão de curiosidade ou pode ser uma questão de talvez um entusiasta do tema, né? Já terá contas investigadas, contas bancárias, com uma possível relação em algum dinheiro que a Francisca Maria possa ter recebido se estivesse interessado nesse dinheiro? A gente vai também, a gente coletou alguns cartões de banco que a gente o nome dele, né? Mas a Maria Francisca, ela vivia de Bolsa Família. Era uma família muito humilde. O Francisco, ele relatou que ele estava cansado de sustentar a casa porque só ele trabalhava. Todo o restante era uma pessoa bastante humilde, vivia de auxílio assistencial, né? E assim, é um caso que a gente vai ter um bom trabalho ainda de descobrir todas as nuances desse caso. Delegado, nesse caso aí, ele tendo confessado essa dificuldade de sustentar a família, já houve algum relato de alguma desavença, alguma desarmonia entre a família por causa dessa situação? Segundo os filhos da Maria, né, ele negava até comida para eles, certo? Ele não falava com nenhum dos enteados. Ele mesmo diz isso, que não conversava com nenhum. Em relação a Francisca Maria, a gente percebeu que ele tinha um sentimento muito mais rancoroso, muito mais profundo de como ele disse, né, de nojo. Não é? E ele disse que queria ela fora de casa. Ele disse, eu não aguentava mais ela dentro de casa. Delegado, é muita coincidência a questão do produto químico ser o mesmo no caso dos meninos lá do Caju, nesse caso. Porque é uma substância encontrada no comércio comum. Qualquer pessoa tem acesso ao veneno de rato, a um chumbinho. O chumbinho também tem terbofotes, certo? E qualquer pessoa que quer fazer a própria eliminação de pragas em casa, ele pode comprar esse material em qualquer lugar, certo? Delegado, nesse primeiro momento a polícia acredita que ele agiu sozinho, a esposa dele não sabia de nada que aconteceu. Até o momento a gente acredita que ele agiu sozinho, certo?